de fazer uma introdução, uma breve introdução aqui sobre linguagem de programação. A gente vai utilizar uma linguagem de programação para poder estar demonstrando, fazendo algumas tarefas, algumas atividades, para mostrar o que é, o que significa, os conceitos, inicialmente os conceitos, né? E na prática, como é que funciona, ok? Eu sou Adilson Júnior, estou aqui para passar um pouquinho de conhecimento para quem tem interesse em programar e dar início aqui. Então, a nossa aula está voltada aqui para a linguagem de programação, né? E nós iremos abordar aqui os temas sobre os conceitos sobre o que é linguagem de programação, alguns tipos, para que serve ferramentas, interpretadores, ferramentas para estudo e primeira linha de código, ok? Então, vamos dar início aqui à nossa primeira aula. Bem, pessoal, aqui nós estamos vamos abordar a linguagem de programação e nós vamos utilizar a linguagem Python para fazer alguns exercícios, atividades ou algumas demonstrações, ok, pessoal? Então, vamos aqui para o próximo slide. O que é a linguagem de programação, os tipos, como eu falei lá no início, para que serve, ferramentas interpretadores, ferramentas para estudo, primeira linha de código. Então, vamos aqui para linguagem de programação, o que é, né? Então, vamos desvendar um pouquinho aqui para saber entender o conceito sobre linguagem de programação. Linguagem de programação é um conjunto de regras e símbolos usados para escrever instruções que dizem ao computador o que deve fazer. Eu coloquei computador ali, mas pode ser qualquer tipo de periférico ali que receba essa linguagem e tenha a instrução para fazer algo, fazer alguma coisa. Ela funciona como uma ponte entre o ser humano, que pensa em ideias e lógica, e a máquina, que entende apenas o código binário 0 e 1. Então, cada comando que a máquina recebe é um conjunto de códigos binários 0 e 1, ou seja, sim ou não, ou entendendo como uma corrente, se receber uma corrente ou não, depende do tipo de programação que vai ser colocada ali para funcionamento da máquina, certo? Então, basicamente é isso, né? É um conjunto de regras e símbolos usados para escrever instruções. Então, nós estamos escrevendo instruções para a máquina fazer algum tipo de tarefa, alguma atividade. E para que isso aconteça, nós utilizamos a linguagem de programação, ok? Alguns exemplos aqui de linguagem de programação. Nós temos a recente aí que está bombando, né, no mercado. Nós estamos aqui em 2025. A linguagem Python, por exemplo, muito usada para inteligência artificial, ciência de dados, automação e web também. O JavaScript, né, muito conhecido aí, muito falado há muito tempo, é a principal para páginas de internet interativas. Então, nós podemos ter uma página de internet estática ali, que apresenta uma imagem ou um texto que sempre fica fixo ali, e o JavaScript acaba criando uma interação ali para ficar mais bonito, uma coisa mais dinâmica, certo? E nós temos a linguagem C, a famosa linguagem C, bem antiguinha um pouquinho, né? E o C++, né? Comuns em sistemas, jogos, programas que exigem alto desempenho. Então nós temos a linguagem de programação, nós falamos aqui de Python, JavaScript, C e C++. Nós temos aqui a linguagem Java, que foi uma das primeiras linguagens ali que estava no conceito de linguagem de programação orientada a objetos, né? Que é uma coisa que entrou ali faz pouco tempo, mas já estava estruturando o que nós temos hoje nas premissas de programação hoje em dia, né? E nós temos aqui a linguagem PHP, né? Muito utilizada ali para a parte de back-end ali, para interação com banco de dados e outras atividades ali que precisa se interagir com um servidor, né? O Ruby, né? O Go e o C Sharp, também populares nas suas áreas específicas.
e nós vamos tratar aqui, exemplificar atividades de linguagem de programação utilizando a ferramenta Python, que está ali na primeira listagem. Para que serve a linguagem de programação? Minha fotinha ficou um pouquinho ali, né? Cobrindo um pouquinho. Deixa eu arrastar um pouquinho para cima aqui. Vou colocar ele aqui um pouquinho por cima. Opa, não deu certo, mas beleza. Aqui é a câmera, porque eu selecionei a janela errada. Vamos lá, para não cobrir aqui. Bem, serve para que serve? Para criar aplicativo celular, né? Desenvolver sites e sistemas. A linguagem de programação serve para programar jogos, por exemplo, controlar robôs eletrônicos e IoT, né? Que é a linguagem de hoje aí. É um tipo de programação voltada para os sistemas da Alexa, aqueles sistemas de controle de eletrônicos, por exemplo, geladeiras, máquinas de lavar e assim vai, né? Trabalhar com um banco de dados e fazer análise de dados em inteligência artificial. Então, para isso que serve a linguagem de programação. Ok, deixa eu voltar você para cá. Vamos para o próximo slide aqui. E para a gente escrever essa linguagem de programação, a gente necessita de ferramentas e interpretadores, certo? A ferramenta, ou interpretadores, é a ferramenta que a gente vai utilizar para escrever essa linguagem, entendeu? Então, cada tipo de linguagem existe uma ferramenta mais específica para ela, mais adequada. E existem ferramentas que também aceita todos os tipos de linguagem, como o VS Code, que a gente pode estar comentando aqui, né? Então as ferramentas servem para quê? As ferramentas ajudam você a escrever e organizar esse código. O interpretador executa o código que você escreve, por exemplo, em Python, entendeu? Ou em outro tipo de linguagem também. Então é importante a gente entender que a ferramenta ela pode ter o interpretador dela próprio ali, né? Então ela serve para executar. Então vamos separar aqui só ferramentas, só para entender como é que funciona cada parte, mas ele faz parte de um próprio item, né? O mesmo item. Se a gente for aqui falar sobre ferramentas, são programas e ambientes que ajudam o desenvolvedor a escrever, organizar, testar e depurar, achar erros em seus códigos, certo? Então, a gente vai escrever o que o programa vai fazer, ou aquela máquina vai receber umas instruções, então a gente vai escrever essas instruções nas ferramentas próprias para a linguagem que a gente vai trabalhar, entendeu? E também ela serve para a gente depurar ali, para encontrar algum tipo de erro que possa ocorrer ali no que foi escrito, na instrução que foi passada para a máquina, ok? E alguns exemplos aqui de ferramentas, as IDEs, ambientes de desenvolvimento integrado, né? PyCharm ali, nós temos IDE completa, muito usada profissionalmente, Visual Studio Code lá, né? Que é o VS Code que eu comentei anteriormente, editor leve, mas com extensões poderosas. Por quê? Porque é uma vasta de extensões, então dá para você programar em PHP, por exemplo, para fazer páginas de HTML, dá para fazer utilizar a linguagem C# ali para poder fazer os modos, trabalhar com MVC e outras linguagens. Então é uma vasta, uma ideia poderosa, né? Uma ferramenta poderosa ali que a gente pode trabalhar várias linguagens nele. O Spython focado mais para ciência de dados. Nós temos os editores de código simples, que a gente pode criar um código ali, um Notepad++, Sublime Text ali, um Atom e etc. São vários. A gente pode criar o código ali e usar o interpretador para testar esse código ali, né? E ambientes interativos, por exemplo, que está pegando muito hoje e facilita muito a vida, porque a gente não precisa instalar, a gente utiliza de forma online. Então nós temos o Jupyter Notebook lá, que é muito usado para ciências de dados,
aprendizagem de máquina, permite misturar código com texto explicativo, e o Google Colab, né? Que é a versão online gratuita parecida com o Jupyter, roda direto do navegador. E esse carinha é o que a gente vai utilizar nas nossas atividades aqui para aprender um pouquinho sobre lógica de programação, certo? E os interpretadores, o interpretador é o programa que lê e executa aquele código. Por exemplo, nesse caso a gente vai utilizar o Python, né? Diferente das linguagens compiladas, como C ou Java, onde o código precisa ser convertido para executável antes de rodar. O Python executa instruções em linha por linha em tempo real. Já a linguagem C, por exemplo, ou Java, a gente precisa criar o programa, testar aquele programa, ele já pronto. Já o Python a gente executa ali em tempo real enquanto a gente está escrevendo o código, certo? Então, essa é a diferença entre as ferramentas e os interpretadores. Mas eles estão todos encapsulados ali no mesmo programinha, né? De linguagem. Ferramentas, alguns exemplos aqui. Nós temos o interpretador oficial do CPython, que já vem quando você instala o Python no computador, que vamos falar de Python, né? E outros interpretadores como PyPy, né? Versão mais rápida do Python, Jython, roda o Python dentro do JVM, né? Que é uma virtual machine ali, uma máquina virtual, e o IronPython, né? Integra o Python com .NE. Aí, e mais a gente vai utilizar aqui o Google Colab, né? Para estar escrevendo, porque é muito prático ali. Então, como a gente está aqui na parte, uma coisa mais para entender o que é a linguagem de programação e como funciona, já para você começar a programar seus computadores. Então, é importante você sempre ter como base, início ali, a linguagem de programação, porque basicamente são funções, coisas, execuções e atividades que a gente vai ser essencial para você começar a programar, certo? Falando sobre essa ferramenta, né, uma ferramenta para o estudo que a gente vai utilizar daqui para frente, do Google Colab, é como um caderno online, né, para rodar o Python com o poder de processamento do Google, ideal para aprender, testar e trabalhar com dados de inteligência artificial, né? No Google Colab, um notebook, que é uma opção que tem lá dentro, né? É basicamente um arquivo interativo de seção IPyMB ali, né? Onde você pode misturar algumas coisas, certo? O Google Colab, ou Colab Notebook, o que é? O Google Colab, vamos separar aqui o que é o Google Colab e o Colab Notebook. O Google Colab aceita códigos em Python, né? Que pode ser executado células por células, texto explicativo. Nós temos ali algumas coisas que a gente pode estar executando, né? Títulos, listas, imagens, links e etc. E criar gráficos também, tabelas e resultados gerados pelo código. Já o Google Colab, você pode rodar partes do código de forma isolada, sem reiniciar tudo. É ideal para experimentar, documentar, compartilhar projetos de programação, muito usado em ciência de dados ou machine learning, né? Ensino de Python, ok? Certo? Então, é uma ferramenta muito boa e a gente vai explorar essa ferramenta para fazer os nossos testes. Como a gente acessa o Google Colab Notebook? O que é, né? Já foi explicado ali, acho que esse que deveria ser ali antes, mas beleza, acessando o Google Colab, né? Nós vamos abrir, é simples. Abre o navegador Chrome, digite Colab Google e vamos à codificação. Então vamos fazer aqui, né? Deixa eu ver se eu lembro a tecla de atalho aqui. Bem, aqui o que a gente vai digitar, né? A gente vai digitar aqui. Opa, já tá ali, ó. Já apareceu o meu time. Colab Notebook, certo? Vamos clicar nesse primeiro link, certo? Ele já vai abrir a telinha
essa telinha inicial, quando a gente faz o cadastro, né? Eu já tinha feito o cadastro aqui, a ativação dessa opção que nós temos aqui na nossa conta do Google. E vamos clicar aqui em New Notebook. Ele vai abrir o primeiro notebook aqui onde a gente vai fazer a programação. Demora um pouquinho para carregar, né? Ok, então nós temos aqui, eu coloquei no módulo escuro, né? Porque não atinge muitas vistas, então não sei se vai ficar muito claro aí para vocês, né? Vou tentar fazer uma configuração aqui, ver se consigo configurar para tirar essa opção do módulo escuro. Então nós vamos aqui tirar esse modo dark, né? Que está o modo escuro. Vou colocar mais claro para ficar melhor a visualização. É só vir aqui, Start Tema, Light, salvar, pronto, já mudou, tá vendo? Então aqui nós temos o Google Colab. Então a gente vai fazer a nossa primeira linha de código. Então vocês vão digitar aqui e executar para saber já como é que funciona. Depois a gente vai explicar direitinho passo a passo cada linha de código que a gente vai colocar aqui. Então vamos dar início aqui falando aquela palavra, a frase primordial para quem vai começar a programar. Lógico que eu não sou místico com essas coisas, né? Mas como todo mundo fala, vamos falar o nosso primeiro Olá Mundo, né? Hello World aqui, né? Então vamos para aquelas pessoas que acreditam que tudo vai dar errado se não fizer isso, então vamos fazer como é de prática aqui para quem trabalha com tecnologia e programação de computadores. Então vamos escrever nossa primeira linha de código. Então a primeira linha de código que você vai escrever aqui em Python para estar executando é o famoso Olá Mundo, né? Hello World. Então vamos ver aqui, escrever uma função aqui que vai ser muito utilizada no Python para poder mostrar o resultado dos nossos códigos, das nossas instruções, e vamos colocar aqui 2 parênteses e aspas duplas. E dentro de aspas duplas que a gente vai colocar aqui, a gente vai colocar o famoso Hello World, que é o nosso Olá Mundo, né? E vamos executar esse código para ver o resultado. Clicando aqui no playzinho aqui, né? Que está certo, o Ctrl Enter, a mesma coisa. Clicando aqui, vamos ver o resultado. Hello World, pronto. Ele executou. Então aqui é o resultado de uma impressão que a gente pediu para aqui. O programa apresentasse o resultado. Se eu colocar qualquer frase aqui, ele vai escrever para mim. Então o print é um comando que a gente dá para a máquina em Python para ele escrever alguma coisa, mostrar na tela um resultado. Então ele está mostrando na tela aqui para mim o que eu programei para ele fazer. Então essa é a nossa primeira linha de código, fácil, fácil, fácil. Se eu colocar aqui para ele fazer uma conta de mais, ele vai apresentar o resultado de um valor de a soma de um número com o outro, ele vai apresentar aqui para mim. E é assim que a gente escreve instruções para a máquina executar uma tarefa. Então nós fizemos uma tarefa aqui para ele imprimir na tela uma frase, ok? Então galerinha, essa é a primeira aula, espero que vocês tenham gostado. Aí nós vamos dar continuidade nas próximas aulas aqui, ensinando como que programa em Python. As primeiras linhas de código em Python, né? Para aprender o básico para conversar. Esse é o nosso intuito. Então até a próxima, curta o nosso canal, se inscreva e fique ligado nas novas atualizações. Muito obrigado, eu te agradeço, Deus abençoe.